Meu nome é Juliana Sabino. Eu sou mestre em engenharia civil, sou especialista em estruturas e sou engenheira de produção civil formada em 2007. Por 10 anos eu trabalhei como calculista de estruturas de concreto armado em algumas empresas aqui em Belo Horizonte. E no ano de 2016 eu fiz uma transição de carreira e atualmente eu trabalho com acessibilidade. Eu decidi fazer essa transição por causa da minha filha. Atualmente ela tem 14 anos, a Laurinha, e ela é uma pessoa com deficiência. Ela tem deficiência física e ela tem deficiência intelectual. Depois de viver um monte de situações com ela, de falta de acessibilidade, em situações assim mais triviais que vocês possam imaginar, eu decidi que eu ia trabalhar com isso. Eu sempre questionei os responsáveis pelos espaços, falava, então, não tem a vaga de estacionamento, então o banheiro não tem a barra. E o que eu ouvia como resposta era basicamente a mesma coisa, que era assim, então, mas como que tem que fazer? Você sabe como que é? Você conhece alguma empresa que trabalha com isso, que eu possa recorrer para poder fazer essa adequação? E a resposta que eu tinha era que eu não sabia e que eu também não conhecia nenhuma empresa. Então, de tanto escutar isso, o que eu percebi, o que eu comecei a enxergar uma oportunidade de atuação no mercado e uma oportunidade também de conhecer quais eram os direitos da Laurinha e das pessoas com deficiência. E nesse momento eu decidi fazer uma transição de carreira, abri a empresa, né, que é Master Acessibilidade, ela é atuante até hoje no mercado, funciona ainda, estamos abertos. Ela funciona. E nessa transição de carreira, para mim era tudo muito novo, porque eu sempre tinha trabalhado com carteira assinada. E agora eu ia empreender, eu estava abrindo a minha própria empresa. Então eu não sabia muito bem como que ia ser, já tem essa dificuldade de você, né, ter essa parte de empreender, que é muito particular, é muito diferente você trabalhar com carteira assinada e você empreender. Então eu fui descobrir como que era esse universo. E tinha um outro lado, que eu queria trabalhar com acessibilidade, mas não tinha uma formação para isso naquela época. Então, o que eu fiz? Eu fui para a fonte primária. Todas as normas que eu via que eram relacionadas à acessibilidade, essa parte de acessibilidade arquitetônica, que eu poderia ter um respaldo devido à minha formação, pelo fato de eu ser engenheira, eu fui estudando para poder entender como que os espaços acessíveis deveriam ser. E assim eu fui. Então eu entendi que não bastava eu estudar só as normas, eu tinha que saber também a parte da legislação. Então eu fui estudando as leis também, porque assim, você tem a parte da norma, a norma te fala como, mas você tem a obrigatoriedade, a exigibilidade, que é dessa parte da legislação. Então eu fui estudando a legislação, fui estudando a norma, fui construindo esse conhecimento, e isso com a empresa funcionando e tal, a gente atendia as demandas que apareciam, não sabia muito bem como que era, então a gente começou a oferecer serviço, começou a oferecer produtos de acessibilidade, fui pesquisar quais eram esses produtos, começamos a oferecer, vender. E assim a gente foi construindo essa expertise no mercado. Um ponto muito importante dessa história foi quando eu consegui vender pela primeira vez o meu conhecimento. Esse conhecimento que eu já estava estudando, já estava atuando, já estava entendendo melhor, e eu consegui vender uma consultoria. Uma arquiteta me procurou, ela tinha dificuldade, a nossa empresa Master Acessibilidade, ela foi conversando comigo, eu falei, olha, a gente tem um serviço de consultoria. Nunca tinha vendido consultoria. Ai, Deus. Aí ela tinha umas dificuldades lá, estava fazendo um projeto e eu consegui mostrar para ela, consegui esclarecer para ela muitas dúvidas que eram da norma, que era aquele conhecimento que eu estava construindo, e eu vi que era possível vender esse conhecimento. Foi muito bacana esse momento, que aí, a partir dali, eu comecei a divulgar, comecei a entender melhor como que era aquilo, e a gente fui vendendo vários serviços técnicos também, como laudo de acessibilidade, projeto de acessibilidade, mais consultoria, uma infinidade, reforma, projeto de calçada, que tem suas particularidades de acordo com cada região. Fui entendendo melhor como que era isso. Então, assim, eu comecei a perceber que às vezes a gente recebe aqui na nossa empresa, às vezes empresas que já chegam com alguns documentos técnicos prontos, e muitos desses documentos tinham muitos erros. Então a gente foi vendo que havia uma carência dessa informação técnica no mercado e, ao mesmo tempo, a gente construiu uma expertise muito grande ao longo desses anos, né, desde 2016 que a gente atua, e a gente pensou em oferecer uma parte de treinamento também para esses profissionais.
Então, atualmente, a nossa empresa ela oferece os serviços técnicos, ela oferece o serviço de venda e instalação dos produtos, e agora a gente está partindo para essa parte de formação especializada em acessibilidade, que a gente conseguiu desenvolver um método que é um facilitador desse processo de adequação. Que a gente entendeu o seguinte, a gente tem aqui uma edificação que está ali, às vezes tem muita edificação antiga, né, que precisa se adequar para poder atender requisitos de acessibilidade. Então, como que é esse processo? A empresa está aqui, ela tem que sair daqui não acessível para aqui acessível. Então, esse caminho, ele tem várias possibilidades. E a gente, de tanto fazer esse tipo de serviço, a gente chegou num caminho assim, que é o caminho ideal, é um caminho mais objetivo, é um caminho mais barato e é um caminho mais fácil de fazer, de realizar esse processo de adequação. Então a gente começou a oferecer essa solução por meio de treinamento de outros profissionais que também queiram atuar nisso. E também, assim, é um mercado que é muito abrangente. Todos os espaços precisam ser acessíveis. Tem muita edificação que é anterior à norma de acessibilidade, que tem que passar por adequação, que tem que observar algumas coisas da legislação nesse processo também, né? Então, a gente começou a oferecer esse tipo de solução no mercado também. A gente faz isso por meio da criação de conteúdo, dessa parte de acessibilidade, e também da formação de profissionais para poder atuarem nessa área, né? Então, assim, a gente quer com isso tudo, ver um mundo cada vez mais acessível, ver um mundo em que a gente chega nos locais e que não tem algumas dificuldades que são muito triviais, sabe? Então, é assim que a gente está atuando. Espero contar com vocês nessa jornada, espero poder contribuir com vocês também de alguma forma, espero mostrar para você que esse mercado é uma oportunidade muito grande, tem várias possibilidades de atuação com acessibilidade, que é uma causa tão nobre, que é facilitar a vida das pessoas, de todas as pessoas, que é um dos conceitos fundamentais da acessibilidade, que é trabalhar para que os espaços atendam a todas as pessoas, inclusive pessoas com deficiência, tá? É isso aí, gente, um beijo para vocês!